Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez é um prazer estar aqui, para juntos podermos também agora adorar a Deus através da meditação em sua palavra. Não foi nada combinado com o pessoal dos louvores de hoje, mas casou bem certinho, viu, com a mensagem. Jeito que o Espírito Santo quis. Né? Então, quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em 1 Pedro. No dia 28 de janeiro eu estive pregando nesse mesmo livro. E hoje nós vamos para o capítulo 2. Terminamos o 1, vamos para o capítulo 2 hoje. Vamos continuar estudando. 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10, tá bom? Quem achar em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé, para juntos podermos ler, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta palavra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque rejeitam a mensagem, algo para o qual estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, por mais um dia que podemos estar aqui, ó Pai, em Tua casa, podendo meditar na Tua palavra. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão que está aqui, abrindo seus corações, ó Pai, dando a eles corações ensináveis, corações sensíveis, ó Pai, ao Teu Espírito. Que o Senhor possa me usar, ó Pai, para estar aqui levando, ó Pai, edificação para a Tua igreja. E nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos salvou, nos chamou, ó Pai, para o Teu reino de luz. E nós Te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém. Deixe sentar, irmãos. Meus irmãos, para quem gosta de anotar aí o tema, certo? O tema de hoje é de pedras descartadas a monumentos da graça. Tá bom? De pedras descartadas a monumentos da graça. Mas antes da gente entrar propriamente novamente no texto, para a gente compreender a profundidade daqui do texto, a gente tem que primeiro visualizar o cenário de onde isso aqui está sendo descrito. Então, aqui está no meio de uma transição, de um cenário de crise aqui, onde Pedro escreve aos cristãos que estão espalhados pela Ásia Menor, ali Galácia, Capadócia, né? Por ali onde é a atual Turquia hoje. Então, 3 pilares do contexto onde nós podemos analisar aqui, né, eu vou trazer aqui para vocês, para a gente poder se situar propriamente aqui do que está acontecendo. Primeiro, o contexto de perseguição e exclusão social que estava acontecendo lá. Então, Pedro chama os seus leitores ali de peregrinos e forasteiros. Socialmente ali eram muitos gentios que eram convertidos, né, e que abandonaram ali o paganismo e estavam agora seguindo ali o cristianismo. Abandonaram também ali o culto ao imperador e estavam seguindo o Cristo. E aí eles se tornaram o quê? Excluídos na sua própria cidade, justamente por conta disso. Quando no versículo 4 fala de Cristo como uma pedra rejeitada pelos homens, Pedro está avaliando a dor ali daqueles leitores originais, onde ele diz: olha, vocês estão sendo rejeitados pela sociedade, assim como a base da fé de vocês, o alicerce da fé de vocês, foi rejeitado também. Segundo, é a transição, onde ele está fazendo aqui do templo físico para o templo espiritual. Naquela época, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então, foi escrito por volta de 62 a 64 a.C. Obrigado, Rian.
E somente nos anos 70 depois de Cristo que o templo foi derrubado. Então o templo ali em Jerusalém ainda estava de pé. Mas a tensão entre os judeus tradicionais e os cristãos ali era extrema. A tensão era muito grande. E para um judeu cristão, perder o acesso ao templo era como se tivesse perdido o centro da religiosidade deles ali. E para um gentio cristão, não ter um templo físico era como ser um ateu, que não tinha aonde adorar ali a Deus. Então Pedro vai utilizar a linguagem do Antigo Testamento para provar que a igreja agora é o templo. E ele explica que Deus não habita mais em pedras mortas de mármore, mas sim em pedras vivas, que são as pessoas. E o terceiro e último contexto aqui é a herança do Êxodo e a nova aliança. Pedro escreve com a mentalidade enraizada lá no Êxodo, mostrando aqui no versículo 9, ele cita praticamente literalmente Êxodo 19, 5 e 6, que foi no caso o momento em que Deus selou a aliança ali com o povo no Monte Sinai. E quando ele usa os termos como nação santa, sacerdócio real, Pedro está enfatizando aqui, fazendo a transferência teológica. Ele afirma que esses cristãos, que agora estão sendo perseguidos, que não tinham posses ou status sociais, eles são também verdadeiramente escolhidos por Deus. Deus salvou-os também, escolheram eles, né? Então esse trecho de 1 Pedro é um dos pilares da eclesiologia, aqui no Novo Testamento, onde é o estudo, né, da igreja, e Pedro utiliza dessa rica comparações de metáforas do Antigo Testamento para definir a identidade como cristãos. Então hoje nós vamos ver 5 pontos que vai estar aqui descritos nesse texto de 4 a 10. O primeiro vai estar exatamente no versículo 4, falando sobre a rocha viva e a rejeição. Vai dizer: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aqui o início do versículo ele fala, à medida que se aproximam dele. Indica aqui uma aproximação que ela tem que ser contínua, tem que ser íntima, tem que ser todos os dias. É todos os dias buscando se aproximar cada vez mais da pedra viva, que é Cristo. Não é um evento único como um batismo, mas sim um hábito diário. Cristo é a pedra viva porque possui vida em si mesmo. E comunica essa vida através, né, dessa construção como pedra viva. Em João, capítulo 4, versículos de 10 a 14, olha só como é que Jesus está falando lá com a mulher samaritana. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui está mostrando, Jesus falando para a mulher samaritana que ele é água viva, né? Então, em João 11, versículo 25, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então ele usa aqui a comparação também, dizendo que Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a água viva, ele é a pedra viva. Então pode notar que todas essas passagens mostram que uma relação de viva, a palavra viva. Então Cristo é vivo. Uma pedra comum, ela é inanimada, ela não tem vida. Mas Jesus é a pedra sólida, imutável e é viva, porque ressuscitou e comunica vida a todos aqueles que creem. Então Pedro, ele quer que nós entendamos que ao nos aproximarmos de Jesus, não é nós aderirmos a uma filosofia estática nas nossas vidas, ou apenas sermos um monumento morto, mas nós nos unirmos a um organismo que é vivo. Então, meus irmãos, vamos definir o que é a nossa prioridade diária. Vamos olhar para nós e vamos ver o que tem sido prioridade no nosso dia a dia. Imagine que a gente recebeu um conselho de alguém
que é muito influente e que o mundo despreza. Mas que nós sabemos que aquele conselho é a chave para o sucesso. Ao aplicarmos esse versículo 4, logo, digamos, ao acordar, a chegar-se a Ele, aproximarmos dEle, antes de abrir o celular, uma rede social, qualquer coisa que seja, gastar tempo de oração ou leitura, é decidir que a pedra que foi rejeitada pelo mundo todo será a primeira opinião que nós vamos ouvir durante o nosso dia. A primeira coisa, assim que nós acordarmos, é a primeira opinião que nós vamos ver. Segundo, no versículo 5, nós vamos ver sobre o edifício espiritual e o sacerdócio. Ele vai dizer: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja, meus irmãos, não é um prédio físico, mas sim um organismo vivo. Muitas vezes o pastor Egberto sempre fala isso, é um organismo vivo. A igreja não é as paredes, a igreja são pessoas, organismos vivos. Cada cristão é uma pedra que é integrada ao todo. O sacerdócio santo aqui, ele está eliminando a necessidade de mediadores humanos, exceto Cristo. O nosso mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de alguém que sacrifique um animal ou de trazer um animal morto para o pastor sacrificar a Deus para poder chegar até Deus as nossas orações. Não precisa disso. Então, uma pedra sozinha, ela é apenas um pedaço de rocha. Mas ela ganha uma função quando ela está unida e junta com as outras. Efésios 2, de 20 a 22... Vamos ler lá, Efésios 2, 20 a 22 vai dizer: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E aqui Paulo, em Efésios, e Pedro usa a mesma planta arquitetônica que ele quer se dizer aqui. O templo de Deus. Não é apenas agora de ouro ou prata. Não é físico, como foi o templo de Salomão. Mas é feito de pessoas. Então, cada cristão é uma pedra cortada, sob medida, por Deus para se encaixar no edifício global. Se você isola uma pedra... Se você se isola, é apenas uma pedra solta. Mas no edifício você tem toda a estrutura e tem um propósito para aquela pedra estar ali. Ela não está ali por acaso. E Romanos 12, 1 vai dizer: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, no sistema antigo, o sacrifício, como eu havia dito, era oferecido algo morto, um animal. No novo sistema, na nova aliança, o sacrifício agora é a nossa própria vida. Foi Cristo que se sacrificou por nós ali na cruz, e hoje nós temos vida através dele. Então, Pedro e Paulo, eles concordam que o culto agora, a adoração agora, não é apenas aqui no templo, mas é como nós vivemos no nosso dia a dia, como nós trabalhamos, como é que a gente na faculdade, como é que a gente na escola, como é que a gente no nosso caminhar com Deus. As nossas boas obras, as nossas orações, as nossas generosidades, são os sacrifícios espirituais que aqui Pedro está mencionando. Em Apocalipse 1 e 6 e 5 e 10, depois ele vai dizer: constituindo-nos reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. 5 e 10 vai dizer: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, no Antigo Testamento, apenas os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Agora, em Cristo, essa barreira, esse laço sanguíneo que era somente de Arão, foi quebrado, foi destruído. Então, João em Apocalipse confirma a visão de Pedro. O acesso a Deus agora está livremente para nós termos acesso através de Cristo Jesus, através da vida de Cristo, da morte de Cristo. Então, nós não precisamos mais de um intermediário humano para falar com o Pai.
Jesus é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes servindo sob o comando dele. Então nós temos que estar atento a isso. Uma pedra sozinha, como eu digo, é apenas um obstáculo. No muro, ela é proteção. Então, aplicando isso, nós temos que parar de sermos um cristão isolados e encontrar o nosso lugar para servir no corpo de Cristo. Temos que identificar onde é para nós nos encaixarmos. Ah, mas eu não tenho o dom de participar, de ser líder de ministério. Mas participe dos ministérios, ajude, interceda, ore. Ministério de oração também é ministério. Ministério de dedicação na palavra é ministério. Então, cada um de nós temos dons e talentos que Deus assim nos deu para estarmos servindo e apoiando um ao outro no corpo de Cristo. Terceiro, a fundamentação escriturística dos versículos 6 a 8, que Pedro vai estar aqui fundamentando isso que ele está escrevendo com os textos do Antigo Testamento. No versículo 6, ele praticamente vai citar o mesmo versículo de Isaías 28 e 16. Vamos ver, Isaías 28 e 16. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular para o alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então Pedro, como eu disse, está citando praticamente o mesmo versículo de Isaías, a mesma profecia. Então na arquitetura antiga, lá para o povo judeu, o que era essa pedra angular, essa pedra de esquina? Era uma pedra que era a primeira a ser colocada, aonde ela sustentava toda a edificação. Ela servia para determinar o ângulo, a direção, o nível de toda a construção. Então, ela teria que ser bem firme e perfeita, sem uma rachadura, sem nenhum problema, para que ela pudesse sustentar aquela edificação que estava sobre ela. Então, Jesus é essa régua. Se a nossa vida ou a igreja não estiver alinhada com ele, toda a construção sairá torta. E aí Pedro vai reforçar que, embora o mundo ache Jesus estranho ou desnecessário, para Deus ele é o ponto de partida para tudo. Ele foi rejeitado, mas para Deus ele é o ponto de partida para tudo, o que inicia desde o início de tudo. Salmo 118 e 22 vai casar exatamente com o versículo 7 aqui, sobre a pedra rejeitada. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então o salmista fala de algo que parecia inútil aos olhos daqueles especialistas, né? Os líderes ali daquela época. Mas Deus escolheu o lugar ali de honra, a pedra que sustentava tudo. Jesus usou esse mesmo salmo contra os fariseus, lá em Mateus 22, 42. E Pedro está lá dizendo: olha, vocês estão vendo? Lembram que os líderes mataram Jesus? Lembram que eles rejeitaram? Eles eram os construtores. E agora rejeitaram, jogaram fora a pedra mais importante. Então, meus irmãos, trazendo aplicações também desse versículo 6 e 7, a pedra angular serve para ver se a parede está reta, se ela está sem nenhum defeito, sem nenhuma curvatura na sua trajetória. Quando nós tivermos uma decisão difícil, vamos usar a pedra que é Jesus para nos orientar, para nos guiar, confiar nele, entender qual é a vontade dele e, por mais que seja difícil, seguir. Por mais que o caminho seja difícil, porque você tem que ir aparar, cortar uns pedaçozinhos das suas arestas para ficar uma pedra bem bonitinha. Mas faça, porque essa é a vontade de Deus. Se não estiver, temos que nos ajustar à nossa conduta, para que essa parede não fique torta. Em Isaías 8,14, ele vai estar citando exatamente aqui no versículo 8 também. Para os 2 reinos de Israel, ele será santuário, mas também uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém será armadilha e laço. Então, para quem se recusa a aceitar a base de Deus, a pedra não serve de apoio. É apenas um obstáculo no caminho. Se a pessoa não crê que Deus é a rocha, a segurança, a pedra viva, vai ser apenas uma pedra no meio do caminho. Um obstáculo que ele vai ter que passar para chegar a algum lugar que ele queira. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela é exclusiva. Ou você constrói a vida sobre ela, ou você tropeça nela. Não tem meio termo. Paulo também vai usar essa mesma ideia, dessa correlação, em Romanos 9, 33.
Que ele vai usar, ou como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Então, quando alguém zombar, meu irmão, da sua fé, quando alguém falar alguma coisa contra você, contra seus valores, não se sinta um derrotado. Não se fique triste, assim, opressivo. Não se sinta acuado. A aplicação aqui não é nós revidarmos. Nós não devemos revidar à mesma altura que aquela pessoa está zombando da gente. Mas se a pessoa tropeça na verdade que nós vivemos, a questão não é entre eu e ela. É entre ela e a pedra, que é Deus. A questão é ela, que ela não está confiando nos seus caminhos em Deus. Então, nós temos que nos manter em paz, porque a pessoa está indo contra Deus, contra aquilo que são nossos princípios, que Deus nos direciona, e não contra a nossa pessoa. Quarto ponto, a nossa nova identidade. No versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está transferindo os títulos que outrora era de Israel para toda a igreja, os gentios e os judeus em Cristo. Pedro vai usar esses termos de status, entre aspas, né? Que é geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, para combater o sentimento de inferioridade que os irmãos estavam tendo ali por conta das perseguições, por conta de se sentirem excluídos por aqueles que se diziam os verdadeiros cristãos lá, os salvos, os primeiros cristãos salvos por Cristo. Em Êxodo 19, 5 e 6, vai dizer: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda essa terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, no Sinai, Deus deu esse título ao povo ali de Israel, a nação de Israel. E o povo deveria ser a ponte entre Deus e o resto das nações que estavam ali ao redor. Então Pedro aplica esses títulos de Israel à igreja, os gentios e os judeus que creram. Isso mostra que o propósito de Deus ele não mudou. Ele quer o quê? Um povo que reflita a sua luz, né, para o mundo. E agora o acesso a Deus não é por linhagem de sangue. Não é apenas para aquele povo ali que era de sangue ali que Cristo escolheu, mas é pelo sangue de Cristo. Sangue de Cristo. Então, meus irmãos, vamos ter um pouco aí de autoestima espiritual, certo? Entre aspas. Autoestima espiritual. Que é o quê? De nós nos sentirmos comum, sentimos sem valor. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou não sei o quê. Não se bote para baixo, não. Você tem que dizer: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Eu sou nação santa. Ele me escolheu. Isso vai mudar a forma como eu me vejo, a forma como eu me visto, a forma como eu falo, aonde eu me apresento em cada situação da minha vida. Então nós temos que carregar a dignidade de sermos um sacerdote real de Cristo. Mostrar para as pessoas que nós somos bênção e luz em qualquer ambiente que nós estejamos. Eu vou dar aqui só um exemplo. Não sei se vocês alguma vez já pararam para analisar, mas vejam os ambientes que vocês frequentam. Digamos, eu vou contar um caso meio da coisa que geralmente a gente analisou um dia e fez sentido, a gente compartilhou com a mãe e pedi para ela autorização para a gente compartilhar uma coisa que era entre nós, né? Na lanchonete lá, às vezes tinha dia que a gente chegava, não tinha, só tinha a mãe lá, o Paulinho, aí nós chegávamos e sentávamos lá um pouquinho. E aí a gente sentava lá um pouco, e conversando ali e tudo, passava 2 minutos, chegava um, passava outro, chegava outro, e aí ficava, e a mãe já ficava para lá e falou: já eu dou atenção para vocês. Eu falei: pode atender, atendendo. E tinha horas que eu falava: a gente já vai, viu? Já deixamos aí os clientes, viu? A comissão depois e nós já vamos, tá bom? Agora nós já pode ir. Ambientes que quando a luz chega, abençoa. Pode observar onde você está, que você é luz, flui as coisas, desengancha. E pode ter certeza, meus irmãos, a vida de muitas pessoas, até mesmo ímpias, são abençoadas por você, se você for luz onde você estiver. Porque o Espírito Santo de Deus faz um mover para abençoar elas através da sua vida.
Então, meus irmãos, o último ponto é a transformação pela misericórdia. Vamos ver aí no versículo 10. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então aqui Pedro mostra a conclusão baseada na mudança de realidade no crente. A consciência de onde nós viemos, ou se saímos, que era lá das trevas, já era o combustível para onde nós agora vamos. Que é para onde? Para o céu com o Senhor. Compartilhar as boas novas do Espírito Santo. Compartilhar essa misericórdia que nós recebemos de graça, um favor imerecido que Deus nos deu, com as outras pessoas que ainda não foram alcançadas. Oséias 1:10, ele vai dizer: contudo, o número de israelitas ainda será como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E no 2:23, ele vai dizer: eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Então Deus manda o profeta Oséias aqui dar nomes simbólicos aos seus filhos. Como Lo-Ami, que ele vai dar o nome, como ele disse aí, não meu povo, que significa, e Lo-Ruamá, que quer dizer não favorecido. E para mostrar o julgamento de Israel. Mas logo depois, no 2:23, como a gente leu, ele vai dizer, direi àquele que não é meu povo, direi àquele que não era o meu povo, tu és o meu povo. É uma profecia sobre a restauração que ele iria fazer com o povo de Israel e a inclusão de quem estava longe, de quem não era povo ali naquele momento. Pedro, ele usa isso para confortar os cristãos, que muitos ali eram gentios que estavam exilados. E ele diz, vocês eram marginalizados, vocês eram sem identidade espiritual, mas a misericórdia de Deus reescreveu a história de vocês. Ele os salvou, mostrou a misericórdia em suas vidas. Efésios 2, 12 e 13, ele vai dizer, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então nós estávamos longe, mas o que foi que nos aproximou de Cristo? O seu sangue. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que às vezes parar um pouco a nossa correria do dia a dia e olhar um pouco para o retrovisor. Lembrarmos de quem nós éramos antes de conhecer a Deus. Ou no caso, que eu nasci no lar cristão, para a glória de Deus, mas olhar, para quem nasceu no lar cristão, olhar para trás e pensar, o que seria minha vida sem Deus? Como seria? Onde eu estaria? Mas a prática aqui é de olharmos com um olhar de humildade e não de orgulho para aqueles que ainda estão no mundo. Olhar para a gente lembrar de que eu não era povo escolhido de Deus, mas olhar que Ele teve misericórdia de mim, teve misericórdia de nós e nos salvou, nos alcançou. Quando fizermos isso, nós vamos parar de olhar, de julgar os erros dos outros e passar a estender a mão em misericórdia para trazê-los para a luz. Então, meus irmãos, vindo aqui já para a conclusão, ao olharmos esse texto, nós temos que entender que a nossa identidade ela não é definida pelo mundo ou pelo que ele diz que nós somos, nem pelas crises que nós podemos atravessar. A nossa identidade deve estar ancorada, apoiada e firmada na rocha, na pedra viva que é Cristo. 3 conclusões para a gente refletir aqui. Primeira, o convite à unidade. Nós vamos sair daqui nesta noite, e eu espero que assim seja, com a certeza de que ninguém é uma pedra isolada no canteiro de obra de Deus. Se você se sente sozinho, rejeitado ou sem valor, olhe para o lado. Você faz parte de um edifício espiritual. Você é necessário para que o seu vizinho fique de pé. E ele é necessário para lhe sustentar de pé também. A nossa força não está na nossa individualidade, mas na conexão e o alicerce em Cristo, que Ele nos dá. Segundo, a dignidade do chamado que nós temos.
não somos somente sobreviventes nesse mundo. Não é porque a gente não é daqui que nós estamos. Não, eu estou só sobrevivendo aí. Como é que você está? Estou sobrevivendo aí. Até Jesus voltar, estamos aqui sobrevivendo. Nós somos sacerdócio real. Isso significa que quando nós chegarmos em nossa casa, quando nós chegarmos no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente que nós estivermos, nós não entramos sozinhos. Nós entramos como representantes oficiais do reino de Deus. Você tem toda a autoridade de abençoar, de interceder e levar a maravilhosa luz para onde ainda tiver trevas. E o terceiro, o combustível para a misericórdia. Não vamos esquecer da nossa origem, o não povo. A nossa santidade não é motivo de orgulho, mas de uma gratidão profunda. Se hoje somos nação santa, é porque a misericórdia nos alcançou no trajeto do caminho. Que essa gratidão mate toda a murmuração de nossos lábios. Se Ele nos tirou das trevas, Ele certamente vai nos sustentar em meio às nossas lutas do dia a dia. E vamos lembrar, uma pedra bruta caída ao chão em um canteiro de obras é apenas um obstáculo sem forma, sujeito à poeira e ao esquecimento. No entanto, quando essa pedra é limpa e ajustada para se apoiar sobre a pedra angular, aquela que é a base perfeita e inabalável, ela deixa de ser um entulho isolado. Ao se conectar com essa fundação, ela se torna uma pedra viva, ganhando um propósito e uma força que sozinha ela jamais teria. O seu valor real não nasce na pedra em si, mas no fato de ela estar agora integrada a uma construção maior, sustentada por uma rocha que nunca falha. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos mostra, ó Pai, muitas verdades. O Senhor esteja, ó Pai, nos usando sempre como bênção, ó Pai, na vida de muitas pessoas. Que nós possamos, ó Pai, compartilhar o Teu Evangelho, mesmo que não seja em palavras, mas em ações, testemunhando, Senhor Jesus, de Ti. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a estarmos apoiados, Senhor Jesus, em Ti, na pedra angular, a sermos um só edifício em Ti, a olhar para os nossos irmãos e incentivá-los a cada dia a Te buscar mais e mais, a estar, ó Pai, ancorados em Ti, Senhor, e nos capacite, ó Pai, para olharmos com os olhos de misericórdias, assim como o Senhor nos tirou das trevas. Nós não éramos Teu povo, mas o Senhor olhou com misericórdia para nossas vidas e nos salvou. Nos tirou, ó Pai, da perdição eterna e nos deu, ó Pai, um reino de glória que nós vamos ter acesso quando formos morar contigo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui, que a partir de hoje nós possamos sair, ó Pai, diferentes de como chegamos aqui, mas alegres, com a autoestima maior, de sabermos que nós somos nação santa, povo exclusivo Seu, que nós somos, ó Pai, sacerdotes do Teu reino, representantes, ó Pai, de Ti aqui nessa terra. E nós Te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém. Pastor.